Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aproveitar para avisar que semana que vem, segunda-feira, dia 22, estaremos aqui. Palestra, passe. Na próxima semana também, que antecede ao Ano Novo, também estaremos aqui. Vamos terminar o ano com Jesus e vamos começar com Ele também. Né? Essa é a nossa proposta. Afinal de contas, o nosso objetivo é aprendermos com os ensinamentos de Jesus, nos aproximarmos cada vez mais a Ele e através do seu exemplo, às vezes um tanto difícil ainda para nós, devido ainda à nossa permanência no erro durante tantas reencarnações, às vezes é difícil. E é aí que a gente tem que aprender que o orgulho não leva ninguém a nada. Somente a humildade nos fará mudarmos para melhor. Enxergarmos os nossos irmãos realmente como irmãos. Não somente o nosso irmão carnal, mas o nosso vizinho, aqueles outros que moram em outros países, em outros estados, somos todos irmãos. Essa é a lição máxima de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E está aí o Natal, né? Para nós lembrarmos de uma forma bem efetiva que somente o amor vale a pena e que toda a nossa transformação ela passa pelo amor. Então vamos aproveitar esse momento, nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, ao advento do Natal, e pedir a Jesus que nos auxilie nessa transformação para melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade e o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos, em especiais aqueles que aguardam o nosso perdão, reconhecendo a Jesus a nossa pequenez diante de Ti, e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem, em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. A palestrante da noite é uma irmã aqui da casa, a Cláudia Cassiano, e que ela vai falar um tema muito legal, ó. Os 4 pilares da educação e o espiritismo, porque a nossa casa, ela é conhecida como um núcleo de assistência espiritual, material, e uma das casas de maior referência no estado de São Paulo, na área de estudo. Então, vamos aproveitar esse momento. Lembrando também que nós temos os nossos cursos aí, com inscrições abertas. Quem quiser, só passar na secretaria, preencher a fichinha. Aqueles que, eu tenho um conhecido que gostaria, não está aqui nesse momento, não tem problema, pode fazer inscrição online também no nosso site. Tá bom? Então, vamos à palestra. Uma boa noite, uma boa palestra a todos vocês.
noite. Está muito alto, não? Uma satisfação estar aqui com vocês essa noite. E a gente vai falar hoje o que a Unesco e os 4 pilares da educação têm a ver com os pilares da doutrina espírita. Hoje a gente vai fazer uma reflexão. A Unesco foi criada logo após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Eles reuniram os países e lá decidiram estabelecer a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência. Enfim, era importante para que os países se recolocassem e tivessem pilares que fossem o norte, para que as pessoas pudessem novamente conviver, tantos países, tantas religiões, enfim. Então, a Unesco ainda pode não parecer, mas ainda é uma organização muito importante, que é um norte para o planeta. Enfim. E interessante a gente falar uma coisa aqui a respeito Então eu fiz uma compilação com o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, quando faz a sua compilação do Livro dos Espíritos, ele já tinha uma visão, era século XIX, tá certo? É a organização e a guerra, 1945, nós já estamos no século XX. Mas lá para trás, Kardec foi muito visionário porque ele colocou uma coisa, essa reflexão está no Livro dos Espíritos. Então, quando ele faz essa compilação, ele coloca, ele tinha uma visão já de que era o seguinte: o mundo ia passar por uma mudança de teocracia, tá certo? Né? A gente tinha o Papa, que era indicação de Deus, enfim, e os reis e rainhas. Queria acontecer um movimento de teocracia para um movimento de teologia inclusiva. A gente sabe o que é teologia inclusiva? É isso aqui, que através da ciência ou o estudo que se dedica a Deus, as suas características, suas particularidades e suas relações estabelecidas com o universo e com o homem. Está vendo só? Como Kardec foi muito visionário, né? E tem essa reflexão no Livro dos Espíritos. Ou seja, o planeta ia passar por uma mudança e precisava fazer essa mudança de visão de que as coisas não eram só assim, foi Deus que indicou. E, na verdade, a gente migrar para uma teologia inclusiva. Bacana isso, né? Então, vamos lá ver todos os pilares de que a Unesco colocou. Aprender a conhecer. Vamos ver o que está escrito lá da Unesco? A Unesco fez uma reflexão dizendo: desenvolver a capacidade de aprender, adquirir instrumentos para compreender o mundo. Né? Tínhamos saído de uma guerra. Interessante. O que o Espiritismo diz? E a gente faz uma reflexão lá do Livro dos Espíritos, na questão 780. O conhecimento é uma das ferramentas mais importantes para o progresso do espírito. A gente aprender a conhecer, dentro da doutrina espírita, está ali. O progresso intelectual conduz ao progresso moral. Importante a gente falar isso, né? Porque a gente estuda, reflete, mas a doutrina nunca deixou de nos orientar de que é a nossa moral, né? A nossa reforma íntima que a gente tem que estar disposto a fazer, porque isso né? O progresso vem ali, não é só o intelectual, tem que conduzir o progresso moral, facilitando a compreensão do bem e do mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da nossa inteligência. Por isso,
Kardec compilou tantos livros, tantas reflexões em cima do Evangelho de Jesus. A gente nasce, reencarna, encarna com uma determinação, né? Não interessa o que foi o nosso passado. Eu sempre digo que é o seguinte: quando a gente não nasceu com alguma deficiência intelectual, todos nós, a inteligência é zerada, é ou não é? Não existe aquela coisa para dentro da doutrina e para a nossa reforma moral de que a gente precisa ser PhD em alguma coisa, na verdade. Quantas pessoas extremamente simples que não tiveram o mínimo de educação que talvez nós tenhamos tido de universidade, de complementar um estudo todo com escola, tiveram? E quanta sabedoria a gente encontra nessas pessoas, não é verdade? Que vivem o Evangelho, vivem, não precisa ser dentro da doutrina espírita, mas mesmo nas religiões onde essas pessoas vão, elas têm uma sabedoria. Então, assim, isso é muito importante, né? A busca pelo saber, segundo a doutrina espírita, é um dever espiritual, né? A gente veio aqui zerado, como criança, sem nada, e vai crescer e se desenvolver para resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas e, como fez a reflexão, principalmente o crescimento e a evolução moral, porque isso é que é o importante, né? Porque as coisas materiais e até os diplomas de PhD a gente não leva, mas o que a gente caminhou da nossa reforma íntima, né? A noção de entender o livre-arbítrio, que é outra coisa que se fala muito dentro da doutrina, mas será que a gente sabe o que é isso? Ou a gente se coloca numa posição de que o livre-arbítrio é a liberdade que eu tenho de fazer o que eu quero. Mas o que eu quero? E, na verdade, a gente convive em sociedade, a gente convive nessas redes que a gente traça no nosso trabalho, na nossa família, nos amigos que a gente tem. E a gente sabe muito bem, muitas vezes se esquece, que é aí que a gente cresce, porque a gente precisa dessa rede que a gente constrói ou não constrói, porque sozinho a gente não pode fazer nada, né? Então, a gente só cresce por conta disso. A doutrina espírita fala isso, né? Puxa vida, mas eu tenho problemas dentro da minha própria família. Pois é aí. É aí para ter esta educação, aprender a ser, que a gente veio. Tá ali, nada tudo é bonitinho, perfeitinho. Que bom quando a gente, na verdade, não tem os desafios dentro da nossa própria família. Mas quando a gente tem, façamos uma reflexão de que é por aí que começam os nossos desafios, as nossas mudanças, e principalmente essa questão de que a gente fala de livre-arbítrio, é isso. Eu tenho uma liberdade, mas ela tem um limite, até os outros que estão à minha volta, né? Então a gente está ali, na verdade, convivendo, porque tem um sentido. Então aprender a conhecer. Esse é um primeiro pilar. Vamos lá. O segundo, que é aprender a fazer. E aí depois a gente vai ver direitinho onde se encaixa tudo dentro da doutrina. Aprender a fazer. A Unesco disse lá, aplicar conhecimentos na prática. É isso, né? A gente também fala a mesma coisa na doutrina. Não adianta só saber da teoria. A gente precisa praticar. Desenvolver competências e habilidades. É isso aí, para aprender a fazer. Não tem sentido isso? O que fala o Espiritismo? O conhecimento só tem valor real quando é colocado em prática. É o que a gente fala. Eu conheço, eu posso falar, igual eu falo do Evangelho de Jesus, posso falar na questão 990, que os Kardec e tal, não sei o que lá. Isso é teoria. Tudo o que foi compilado e tudo que a gente conhece, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja médiuns e livro dos Espíritos, enfim, Gênesis, tudo ali a gente tem que estudar, refletir e garimpar para que a gente possa aplicar. Então, como diz aqui, eu preciso de uma prática. E como lá, colocado em prática com caridade. É por isso, né? Aqui o prato de sopa
A gente muitas vezes se coloca numa posição de vir aqui para o prato de sopa e tá achando que a gente está dando o nosso tempo. Que maravilha, fazendo um trabalho de caridade. Tá sim. Mas a gente está abrindo a porta para exercer essa caridade, para exercer esse apoio ao outro que eu não conheço, que está numa condição de rua, que é dificílimo, e a gente aproveita para melhorar a nós mesmos. Tem muita gente que pensa que, nossa, eu aprendi tanta coisa, eu tenho tanta experiência, agora que eu estou aposentado, eu vou lá fazer um trabalho de caridade, porque eu tenho tanta coisa para trocar. Sim, tem. Mas a gente está exercendo essa coisa da caridade com o outro. E também a gente chega, às vezes, querendo fazer alguma coisa que a gente acha que tem que fazer. E todas as instituições que precisam desse trabalho de voluntariado e tudo, elas têm uma estrutura e a gente tem que se colocar na posição da caridade, do trabalho e de saber se a gente está fazendo o que é necessário fazer. Então, eu acho interessante isso aí, né? A caridade é a prática da coisa. O trabalho útil e responsabilidade. Aí tem lá uma referência no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá. Fora da caridade não tem salvação. Né? A gente precisa, é isso que eu estava explicando antes. A gente vem fazendo um trabalho como aqui no Prato de Sopa, achando, estou fazendo caridade para o outro. Fora da caridade não tem salvação, é uma reflexão de que eu preciso aplicar essa caridade comigo mesmo, né? Porque eu também tenho os meus defeitos, eu também tenho as minhas dificuldades, enfim, vou conviver com outras pessoas que são completamente diferentes de mim. Uma casa do tamanho do Ismênia de Jesus, se não estou enganada, coisa de mais de 30 voluntários entre todos os trabalhos que devem ser feitos. É gente que pensa diferente e que teve experiências de vida diferentes. E aí está lá, o Espiritismo valoriza o serviço ao próximo e a ação consciente como forma de crescimento espiritual. A ação consciente como crescimento espiritual. Aprender a fazer é também aprender a servir. A gente sabe servir? Ou a gente gosta de mandar? Né? A caridade, o exercício, ali está descrito, aprender a servir. E não foi isso que Jesus fez? Aprendeu a servir, ele estava lá na simplicidade e se colocou na posição de servir. Não chegou dizendo, não, mas eu sou o cara. Não, eu sou o cara que eu vim para servir. É importante. Terceiro item lá. Aprender a viver junto. Difícil, né? Aprender a viver junto. A Unesco dizia lá, compreender o outro, viver em paz e harmonia, desenvolver a empatia e cooperação. O Espiritismo, a fraternidade é a base das relações humanas. E eu coloquei lá entre parênteses, diversidade. Se tem alguma coisa que a doutrina espírita, em qualquer casa, se coloca na posição, é da diversidade. Não que nas outras denominações não tenham, dentro da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, não digo que não tenham, mas a gente tem que fazer uma reflexão que a doutrina espírita nos acolhe, nos abraça do jeito que nós somos, com as diferenças que nós temos, de base de religião, que a gente teve quando era criança, que trouxe, enfim, dos relacionamentos, né? A doutrina espírita não está aqui para perguntar com quem que você casou, com quem que você fez, com quem que você se separou. Não está. Está aqui da porta aberta para nos acolher e para nos ajudar a cicatrizar as nossas feridas da maneira que nós somos, com as dificuldades, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. A doutrina espírita não fica apontando o dedo. Ela é um caminho porque está escrito aqui. Ela é o caminho da diversidade, porque é assim, se a gente olhar aqui, nós somos completamente diferentes. E como eu falei dos voluntários, enfim, de qualquer casa, qualquer lugar é diferente. É um local onde se acolhe as diferenças. Então,
Legal a gente fazer essa reflexão, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Tem lá, né? Capítulo 11, item 4. Fazer aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Viver juntos em paz é parte do progresso moral. A reencarnação nos coloca em contato com diferentes espíritos para aprendermos a conviver e a perdoar. Não é isso? É por isso que a gente vem com essas dificuldades na nossa família. É por isso que a gente encontra pessoas no nosso trabalho que também vão exigir de nós esse olhar do diferente, de conviver e a perdoar. Perdoar a nós, a gente sempre fala de auto-perdão. Eu não estou fazendo perdoar quando a gente faz sempre uma reflexão. Não é porque é para o outro. O perdoar começa com o auto-perdão. Passemos a fazer uma reflexão das coisas que nós deixamos como mágoas, com dificuldade dentro de nós, e hoje a medicina já sabe que alguns tipos de doenças, elas são causadas por nós mesmos, pelas nossas mágoas, pelas nossas dificuldades. Então, quando a gente diz, não estou perdoando, não é porque eu não estou perdoando o outro, eu não estou conseguindo me perdoar, entender que o outro é falho, que eu sou falho, e eu preciso me perdoar dessa situação. Ah, não consigo encontrar com a pessoa, não consigo... Tudo bem, não tem problema. Mas façamos uma reflexão de que não deixa isso ficar no nosso coração, na nossa mente, porque ele vai virar uma doença, ele vai virar um desequilíbrio emocional. Ele vai virar um desequilíbrio psíquico, vai vir uma depressão, se não vier uma doença, enfim, alguma coisa, que é um desequilíbrio desse ser integral, que é o que a gente vai falar hoje à noite aqui, que nós somos, né? Então, é super importante a gente fazer essa reflexão de aprender a conviver e perdoar. Último pilar, que é... Quem será que é esse aí? Quem será que é esse velhinho? Vamos ver se a gente descobre quem que é. Aprender a ser. Aprender a ser, a Unesco disse lá, desenvolver o ser humano em sua totalidade. Corpo, mente, espírito, ética, autonomia. O Espiritismo fala o quê? O ser espiritual é eterno. A educação do espírito é a verdadeira educação. Referência que a gente tem aqui, e é a foto desse velhinho, que é Santo Agostinho. Aliás, eu convido a todos a conhecer um livro chamado Confissões de Santo Agostinho. É maravilhoso, ele faz uma reflexão da vida toda dele, e ele era um cara que... A mãe dele chamava Mônica, virou pela Igreja Católica Santa Mônica, e ela tinha um poder de intercessão maravilhoso. Porque Santo Agostinho não era um santinho, né? Ele teve toda uma história de erros, enfim. E a mãe foi uma grande intercessora que sempre fez oração para que ele se achasse dentro da Igreja Católica. Enfim, e isso depois foi acontecendo. Então ele faz uma reflexão maravilhosa de que conhece-te a ti mesmo, né? Importante a gente, para aprender a ser, nos conhecermos, né? Darmos de encontro ao ser, e como a gente já falou, o ser falho. Eu gosto sempre de fazer e de falar uma passagem de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e ele diz, o bem que quero, esse não faço, e sim o mal que está em mim. Ele está dizendo que nós somos maus? Não. Ele está dizendo que nós somos falhos. E Paulo era um cara que tem o caminho. Paulo é o cara que faz o trabalho evangelizador. E que não era tudo bonzinho para ele. Ele se converte, Jesus já tinha desencarnado, ele se converte, enfim... Também tem um livro maravilhoso dentro da doutrina chamado Paulo e Estevão, que eu convido vocês a lerem, que é maravilhoso, e vai falar da trajetória de Paulo de Tarso,
que dentro do Evangelho de Jesus é o cara que faz o caminho do evangelizador. A gente, para conhecer a vida de Jesus, a gente lê, sempre fala os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas eles não fazem o trabalho evangelizador que Paulo vai fazer com as suas epístolas. E é bacana a gente ler essa reflexão e ler mesmo o Evangelho de Jesus, porque na verdade você lê as epístolas de Paulo e você fica pensando, pô, esse cara está falando para mim agora, ele é atemporal, porque ele faz esse trabalho evangelizador. Então, Santo Agostinho, dentro dessa linha do aprender a ser, é o que ele faz uma reflexão. Conhece-te a ti mesmo. O Espiritismo convida à autotransformação. Aprender a ser é despertar nossa identidade espiritual e construir uma vida com valores, consciência e propósito. Tá? É uma coisa muito importante que eu coloquei aqui, que a doutrina sempre fala. A gente fica achando que propósito, missão, é coisa, foi para o Chico, foi para o Divaldo, ou é então para o Haroldo, ou é então para tantos outros dentro da doutrina que a gente conhece. Na verdade, a reflexão de aprender a ser, que a própria doutrina fala, é isso. A gente precisa descobrir, nessa trajetória de vida que nós temos, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente desencarna, a gente precisa descobrir qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, e tirar das nossas mentes que isso é só para quem é orador, trabalha, tem projeção, e isso não é. A vida, ela é feita de construir esses pilares todos que a gente está fazendo reflexão aqui para caminhar, para fazer a tal da reforma íntima, da nossa reforma moral. Então, às vezes a gente vai precisar de uma existência toda e só numa maturidade a gente vai descobrir o que é propósito, o que é missão para nós. Tudo bem, não tem problema. A gente vai continuar o ser espiritual que nós somos, desencarnados. Então, o que a gente conseguiu nesse momento, nessa encarnação, a gente vai levar. Né? As outras coisas materiais não vão ser levadas, mas isso vai. Ah, mas eu fui exercer isso, fui aprender a ser melhor em curto espaço de tempo. Não interessa. O que interessa é que a gente fez. Não interessa quanto tempo demorou. O que a gente fala dentro da doutrina é que assim, vamos aproveitar para não perder tempo dessa existência, só pensando, mas tem reencarnação, eu vou voltar para a próxima, deixa para a próxima que eu faço. Não, vamos aproveitar o tempo que nos é dado. Né? A gente está no século XXI, vivendo as relações truncadas entre nós, administrando muito mal o tempo, falando muito mal sobre os nossos sentimentos, brigando por relações de poder e coisas materiais. Não é verdade? É só a gente olhar para os nossos jovens à nossa volta, a nossa própria família. E a gente vê que as coisas estão bem mudadas. E nós estamos aqui ainda, todo mundo. E somos todos essa rede que temos que tecer para modificar, para deixar um legado. É por isso, né, que a gente vai construindo. E daí lá, então, principalmente isso, o Espiritismo convida a autotransformação. Aprender a ser é despertar nossa identidade espiritual e construir uma vida com valores, consciência e propósito. Muito bem. Kardec. E aí, por que a gente falou dos pilares? Então eu fiz uma reflexão aqui que diz o seguinte: os 4 pilares da Unesco dialogam profundamente com os ideais do Espiritismo, que valoriza a educação integral do ser. Prestemos bem atenção nisso, porque hoje é importante. O que é integral, a educação integral do ser? É uma coisa que hoje a medicina sabe muito, e a doutrina espírita já fala há muito tempo. O ser integral é porque nós somos físico, matéria,
psíquico e espiritual. Hoje, esse tripé é super importante na nossa vida. Nós não somos só matéria, não somos só as coisas que colocamos ou não nas nossas mentes, e somos sim um ser espiritual numa outra dimensão, que não vai morrer a hora que perder este corpo. Então isso é importante. Então está lá, ó. Os 4 pilares da Unesco dialogam porque eles profundamente com os ideais do Espiritismo, a educação, que valoriza essa educação integral do ser, não apenas como formação acadêmica. Formação acadêmica. A gente tem estudo aqui, né? É para complementar a formação acadêmica? Não. É para caminhar nessa direção do ser integral que nós somos. Então está lá, não apenas como formação acadêmica, mas como processo evolutivo do espírito imortal. O verdadeiro progresso para o espiritismo é aquele que une, e aqui são os 4 pilares da doutrina espírita. Então, o espiritismo é aquele que une saber, que é a mesma coisa para a Unesco do aprender a conhecer. Então, a gente precisa saber, a doutrina nos convida com literatura de tudo o que Kardec compilou e com os estudos. Essa casa, por exemplo, e tantas outras, né? Santos não é só, tem muitas casas que estão introduzindo cada vez mais os estudos, né? Não é só participar de reunião mediúnica, só entender e acolher quem tem mediunidade, que aliás temos todos nós, né? Então, é importante a gente aprender a saber, né? Mas, aquele que une, o segundo pilar para nós, a ação, que é a mesma coisa que aprender a fazer. A ação, porque a gente não falou lá atrás, a gente precisa agir, a gente precisa ser caridoso, a gente precisa fazer para o outro e fazer para nós mesmos. O terceiro pilar, convivência fraterna, que é o que a gente fala da Unesco, que é aprender a viver juntos, convivência fraterna. A gente tem aqui atendimento, como é que ele chama? Atendimento fraterno. É isso. O desafio de conviver num trabalho de voluntariado, numa casa como essa ou em qualquer outro lugar, é caminhar para uma evolução de uma convivência fraterna. Porque não dá para a gente estar numa instituição ou em qualquer outro lugar e não gostar do outro que senta do meu lado, ter um desentendimento. Ou só dizer aquela coisa que a gente dizia antigamente, parece que o santo não bateu, né? É porque a pessoa pensa diferente, age diferente de nós. E a gente tem que aprender que isso tem importância. E o último pilar, que é autoconhecimento. E como a Unesco disse, que é aprender a ser. Se a gente, na verdade, não se conhecer, nada vai para frente, né? A gente tem que saber quem somos nós, quais são os nossos objetivos, mas não para as coisas materiais, de dinheiro e amealhar coisas, não somos contra, mas assim, a gente sabe quem somos nós, quais são as nossas necessidades para esse ser espiritual que nós somos. E para fazer uma reflexão final, porque eu falei dos estudos, e o Esmeralda de Jesus é uma casa muito focada realmente nos estudos. A Margarete disse, né, nós já estamos com as inscrições abertas para ESD, EAD, que é um estudo... ESD é o sistematizado da doutrina, EAD é o avançado, junto com o Evangelho de Jesus, e depois tem a prática do LEP 1 e 2. E a gente ainda também faz um estudo das obras do Chico com André Luiz. Você sabe por que a gente, e por que essa casa, na verdade, estuda, e esses pilares todos que nós falamos têm importância? Porque uma das coisas que a doutrina acredita, que esta casa acredita, é que é o seguinte, a gente precisa nos humanizar, né? Nós
Chegamos aqui, um ser humano zerado, e vai se formando. Mais do que nunca, como eu falei, principalmente nesse século XXI, que está sendo marcado tanto pelos desentendimentos, guerras novamente, as pessoas brigando entre si, é aprender a nos humanizar. Então isso faz parte de esse ser integral. E estudar é isso. A gente vai aprendendo, né? Tanta coisa com Kardec, com toda essa compilação dos estudos. Então, assim, é importante a gente nos alimentar para humanizar. Por que a gente também continua estudando? Porque é uma maneira da gente se capacitar. Mas não é capacitar porque ninguém vai sair com diploma de PhD nos estudos dessa casa ou de qualquer outra casa. É nos capacitar para entender esse caminho dentro da doutrina espírita, para entender esse ser espiritual dentro desse envoltório material e dos desafios que a vida nos convida. E para terminar, a gente continua estudando porque a gente precisa se espiritizar. Que por coincidência, por feliz coincidência, a gente ainda tem um projeto Espiritizar, enfim, que essa casa até também tem. Então, é importante a gente entender e terminar aqui essa reflexão que a Unesco trouxe, que a gente conseguiu colocar junto da doutrina espírita, e também temos os nossos 4 pilares. Mas o mais importante é entender esse ser integral que nós somos. Cuidar da nossa parte física, psíquica e espiritual. E principalmente dessas 3 palavrinhas aqui. A gente estuda, a gente vem para um atendimento, a gente faz um tratamento espiritual para melhorar alguma dor, enfim, alguma coisa que está acontecendo conosco, para tocar nesses 3 pontos. Eu preciso sempre me humanizar, me capacitar e me espiritizar. E só para terminar e agradecer mais essa noite e todos vocês aqui, uma mensagem que não poderia ser diferente de Paulo, que está lá nos Romanos também, onde ele diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Obrigada, que possamos levar essa vibração, essa reflexão para as nossas casas e para a nossa semana. Uma boa semana para todos nós. Obrigada. Lembrando para aqueles que chegaram após o início da palestra, que na semana que vem, segunda-feira que antecede o Natal, dia 22, e dia 29, a segunda-feira que antecede o Ano Novo, a nossa atividade aqui na casa é normal, tá? Palestra e passe. Vamos aos passes, então? Vamos terminar, né?